O problema do caixeiro viajante existe há muito tempo na matemática, que consiste em um vendedor que tem um número n de cidades para passar e ele deve percorrer a menor rota possível. Quando o número de cidades é pequeno, essa relação fica fácil de se fazer. É só cruzarmos todas as cidades por todas e fazermos todas as possibilidades. Porém, quando o número de cidades aumenta, a complexibilidade do problema aumenta exponencialmente. Por exemplo, quando o número de cidades é 20, o computador deve fazer 20 fatorial, ou seja, 20 vezes 19 vezes 18, e isso computacionalmente é muito complicado. É mais do que conhecemos por tempo, ou seja, é computacionalmente impossível de se resolver este problema, tentando fazer todas as possibilidades por todas as possibilidades. Então devemos apelar para métodos como o algoritmo genético. O algoritmo genético tem sua teoria baseada em Darwin e em Mendel. Darwin, com a teoria evolutiva, diz que os mais fortes sobrevivem, e Mendel tem a teoria da evolução genética. Para resolver este problema com o algoritmo genético, é preciso setar as cidades e pedir para o computador buscar aleatoriamente qual a cidade ele deve ir. Guardamos isso em um banco de dados e analisamos. A primeira análise que devemos fazer é por Darwin. Avaliamos os melhores indivíduos e os selecionamos. Os melhores indivíduos são aqueles que tiveram o menor fitness. Fitness é o peso de cada viagem, seria o custo de quanto essa viagem teve para o caixeiro. Após avaliar estes pesos, seguimos a teoria de Mendel. Pegamos os melhores e cruzamos eles. E então mutamos o resultado para ver a variabilidade genética. Caso não haja a variabilidade genética, pode acontecer de o algoritmo encontrar um topo local, que seria a melhor solução para o problema e não sairia disso. Porém, devemos avaliar melhor o horizonte, e então entra a variabilidade genética, onde o resultado fica mais aleatório, e essa aleatoriedade permite que o algoritmo identifique se o teto local realmente é a melhor solução para o problema. A solução deste problema não é perfeita e nem exata, porém é algo muito próximo disso. O algoritmo ele vai se inicializar com uma população de 20 mil indivíduos. Depois ele vai avaliar a população, que é o fitness, que é a distância, né, no caso vai ser as cidades. Ele vai selecionar os reprodutores, que é a seleção dos reprodutores é o elitismo, vai pegar os melhores. Dos melhores ele vai cruzar os selecionados, que vai gerar os filhos. Dos filhos ele vai mutar os resultados, que vai gerar novos resultados. Depois vai avaliar os resultados. Depois da avaliação dos resultados, dos resultantes, ele vai fazer a nova avaliação para classificar novamente. Depois da classificação, ele vai atualizar a população. Então, a população inicial vai ser descartada e aí a nova seleção, né, dos melhores vai ser atualizada. E aí faz o processo 3.000 vezes até obter o melhor resultado. O processo foi escolhido em rodar 3.000 vezes para a gente ver em que resultado ficaria nessas 3.000 vezes. Certo? A definição seria essa. A gente vai passar a parte da codificação agora para mostrar como foi a execução. As cidades, inicialmente a gente colocou ela manualmente para fazer um teste, até porque a gente usou posicionais no gráfico para fazer a demonstração final e ficar melhor visualizado. Então a gente logo em seguida inicia a população em 20 mil indivíduos, geramos a rota, calculamos o fitness dessa rota para fazer a ordenação. Demonstrando aqui então os métodos utilizados para fazer a implementação, basicamente. Esse é a única biblioteca que foi utilizada específica para poder gerar os gráficos. Então a gente conseguiu usar esse para fazer uma demonstração gráfica do que seria o caixeiro viajante. E a utilização básica dos métodos. Esse método seria basicamente para descrever toda a evolução. Então vai ser a parte da seleção dos pais, a parte de seleção para separar quem vai ser efetivamente o crossover, que é a mesclagem, para gerar a nova população. Após gerar a nova população, que seria os filhos, é feita a mutação em cima desses filhos para gerar a nova população. A partir do momento que é gerado os filhos, gera a nova população e retorna para a tela inicial para demonstrar o gráfico. Então aqui vai ser a manutenção do crossover,
basicamente, o que ele faz para fazer a mesclagem, e a mutação, que vai fazer a mistura desses itens, certo? Da parte do GA seria isso, parte de manutenção não teria outra, parte do gráfico são só métodos para fazer a demonstração gráfica do que foi apresentado, uma passadinha bem básica só para fazer a demonstração dos métodos, e a gente tem a execução desse processo, no qual ele traz o resultado para a gente graficamente pela passagem das cidades, qual seria a melhor rota encontrada.